Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Para quem é novo, eu sou a Lili da Wood Lily. Hoje trouxe algo um bocadinho diferente, vou falar sobre todas as minhas leituras deste ano e que de alguma forma deixei de fora dos meus vídeos no YouTube. Vou falar sobre estes livros, o que é que eu achei, se gostei, se não gostei e claro, se recomendo. Primeiro vou falar sobre ficção, depois sobre não ficção e finalmente sobre BD e novelas gráficas. O primeiro livro que eu tenho que falar é O Morto aos Feios, de Bourrivian. Este era um livro que eu tinha no meu objetivo de leituras para este ano. Eu queria mesmo muito ler este livro. E a experiência que eu tive com este livro foi uma comédia. Senti que o autor escreveu este livro podre de bêbado. A premissa do livro é muito simples, ainda que o enredo não seja. Alguém quer extinguir os feios do mundo e produzir pessoas bonitas em massa. O livro tem um excelente ritmo, os capítulos são muito curtos, há sempre muita emoção, há sempre muita coisa caótica a acontecer. É um livro também que eu senti de alguma forma irónico, é super machista, super sexual, goza com absolutamente tudo, desde as mulheres, o Estado americano, o conceito de beleza e principalmente o sexo. É um livro absurdo, surreal, muito dentro daquilo que é a escrita do Bourrivian, mas neste eu senti claramente um exagero de diversão e de estupidez. É claramente uma crítica social que envelheceu demasiado bem e eu aconselho a pessoas que gostam de ler livros assim um bocado muito fora da caixa, vão se divertir muito com este Morto aos Feios. Lê-se perdeu-se. Eu li este livro sem qualquer tipo de expectativa e sou tão inocente que só no fim de ler o livro é que percebi, depois fui procurar e ler sobre isso, que ele é o seguimento do primeiro livro do autor, que foi o que lhe rendeu o Pulitzer. Este livro é um daqueles livros que se foca muito na personagem, no protagonista. Estamos aqui a falar sobre um homem de meia-idade homossexual que está ali numa busca de identidade muito conflituosa, muito introspectiva, ao mesmo tempo super engraçada. É um retrato muito divertido daquilo que é a vida adulta. Tem momentos de facto que magoam, mas é muito bem escrito. Eu simplesmente adorei o livro. Os Fantasmas da Mansão. Eu não sei o que é que raio me passou pela cabeça para querer ler este livro. Eu queria ler qualquer coisa mais levezinha na altura que o li, um young adult, uma coisa do género. Há muito tempo que não li um young adult. Eu queria uma coisa leve, divertida. E eu apanhei um enredo muito pesado que eu não acho genuinamente que o tom do livro seja para adolescentes. Quando o li fiquei chocada, não me diverti nada, senti que o livro era muito arrastado, já nem sequer me lembro bem do enredo, mas a sensação que guardo desta leitura não foi assim nada aquilo que eu esperava e por isso foi uma desilusão. A Parede, um daqueles livros que uma pessoa cola desde o primeiro parágrafo. É um livrão. Para quem gosta de temas como a solidão, o isolamento, o despertar existencial, peguem neste livro porque isto está aqui qualquer coisa. Não é uma leitura fácil. Em alguns momentos eu até senti que era, não diria repetitiva, mas cansativa. Para quem não conhece o enredo do livro, que entretanto também tem adaptação a filme, é uma senhora que está numa casa de férias com os amigos e num dia ela vai passear pelas montanhas e aparece-lhe tipo uma parede transparente que faz com que ela não consiga passar para lado nenhum, ou seja, ela vai ficar isolada. Nós acompanhamos o dia-a-dia dela através de um fluxo de consciência. Ela vai despertar para a sua própria existência ali e é confrontada com uma série de questões que até ali nunca lhe surgiram, principalmente questões como quem é que ela é enquanto pessoa, enquanto mulher, sem tudo à sua volta, sem a família, sem o emprego, sem o dia-a-dia, sem os hábitos, sem a casa, sem a comida. Para quem gosta de leituras mais existenciais, é espetacular. O Livro das Portas, a par das novidades da Paula Hawkins e do Joel Dicker, que para mim foram as grandes desilusões de 2024, este livro foi assim uma desilusão e uma facada assim no meu coração, porque eu tinha imensas expectativas para este livro. Toda a premissa era super interessante. Nós aqui acompanhamos uma miúda, uma livreira em Nova Iorque, que tem ali uma relação próxima com um cliente, um senhor idoso, e no dia em que o senhor falece, deixa-lhe um livro. E este livro tem poderes e ela percebe-se que consegue abrir todas as portas com aquele livro e teletransportar-se para outro sítio, até que percebe que existem outros livros que abrem outras coisas e é todo um universo mágico. Isto parece tudo muito interessante, mas a escrita, eu sinceramente achei mesmo muito má. As personagens femininas estão escritas de uma forma horrível mesmo. É muito estereotipado, muito machista. Faltou substanciar as personagens. Houveram imensos pormenores sem importância que foram repetidos ao longo de todo o livro.
eu senti o livro muito inconsistente e foi um daqueles livros que para mim prometeu tudo e não entregou nada e eu fiquei mesmo triste. Os factos curiosos sobre o espaço. Eu tenho uma amiga minha que leu aquele livro desta autora muito conhecido, que é Toda a Gente Nesta Sala Um Dia Vai Morrer, adorou o livro e eu já na altura fiquei a namorá-lo e acabei por nunca o ler, então quando soube do lançamento deste livro, eu quis logo experimentar. É uma escrita muito fácil, muito divertida. É um daqueles livros para quem gosta mais de acompanhar personagens do que propriamente o enredo. A nossa protagonista é uma protagonista lésbica que é viciada em dates do Tinder, é meia surda de um ouvido e é obcecada com podcasts de true crime e factos curiosos sobre o universo. Como eu disse, é um daqueles livros que eu senti que não tinha grande história, mas nós apegamos-nos realmente a conhecer as várias camadas da personagem, apegamos-nos ao seu dia-a-dia. Eu senti quase que terminei o livro e foi como se tivesse feito uma amiga. Eu simplesmente adorei, e para quem gosta assim de protagonistas peculiares e leituras assim mais divertidas, está aqui uma sugestão incrível. O vencedor, nós aqui temos um rapaz que está a estudar Direito, vem de uma família sem grande poderio financeiro, a mãe dele está com problemas de saúde, e ele consegue um emprego de sonho a treinar famílias muito ricas, estamos a falar de pessoas milionárias, durante um verão. Nesse verão ele vai viver para aquela comunidade fechada de milionários e vai começar a relacionar-se com duas mulheres que vão acabar por definir o resto do rumo da vida dele. Traz assim a descoberto as questões da pressão que os homens tanto sofrem para o sucesso, para a riqueza, para o poder, sobretudo para a questão da ambição, e até que ponto é que as pessoas estão dispostas a ir para conseguir aquilo que querem. É um livro que surpreendeu-me em muitos momentos, eu não estava à espera que aquilo fosse dar no que deu e eu gostei porque achei realmente que ele estava bem escrito. Tem um ritmo excelente e para quem quer ler assim uma coisa leve e ao mesmo tempo refletir sobre algumas temáticas, também está aqui uma sugestão incrível. Na literatura lusófona, eu normalmente leio muito pouco dos nossos e este ano ainda li alguns. O primeiro deles, Nas Minhas Mãos a Morte. Este livro, curiosamente, marcou-me muito e se eu tiver que dizer sobre o que é que se trata o livro ou sobre o que é, eu já não me lembro muito de quase nada. Eu tenho assim 3 ou 4 imagens muito vívidas do livro, mas também não posso falar muito sobre elas porque até acredito que sejam spoiler, mas foi um livro que me marcou muito pela escrita, por todo o ambiente criado. Senti que estava lá, senti que o protagonista era um protagonista muito bem construído. Nós aqui estamos a falar sobre um miúdo que passou pelas passas do inferno e ele tem poderes e aquilo que faz com os seus poderes vai moldar a sua vida e assim, ao de levezinho é um bocado isto. Eu senti mesmo que a Anabela Lopes tem aqui um talento e eu agora vou ficar de olho nas coisas que ela escreve porque eu realmente gostei mesmo muito do livro. Para quem gosta assim de coisas mais sombrias, mais pesadas, deem uma espreita dela porque é mesmo uma coisa interessante que está aqui. Oração para Desaparecer. Este livro foi um daqueles livros completamente diferentes de tudo aquilo que eu estou habituada a ler. O livro é todo muito poético. Eu sinto que é um livro que tem tanta coisa diferente a acontecer ao mesmo tempo que eu nem sei bem como descrever. Nós aqui vamos acompanhar uma senhora brasileira que é desenterrada viva da terra. Ou seja, é como se ela fosse enterrada viva, só que em vez de estar morta, nasceu. E nós vamos perceber que existem imensas pessoas assim pelo mundo fora, pessoas que nascem da terra. Então nós aqui temos elementos, pelo menos para mim, foram de realismo mágico. Há mais para mim de introspeção no livro do que propriamente de fantasia. Esta ideia talvez do desaparecimento, da não existência, da invisibilidade angustiou-me, principalmente porque as pessoas não se lembram de quem são. A escrita é lindíssima. É um livro que eu aconselho a quem gosta de uma escrita mais poética e principalmente em quem gosta de refletir sobre o dilema da identidade nos tempos de indiferença que vivemos agora. Distorção. Eu gostava muito de dizer que adorei este livro, mas inicialmente prendeu-me logo e eu comecei a devorá-lo. Aliás, eu li o livro muito rapidamente, mas para mim também foi uma desilusão. Percebi a intenção da autora, mas eu não senti que ela o tivesse concretizado, pelo menos da forma como eu esperava. Achei os diálogos muito mal construídos, muito pouco credíveis. É um daqueles livros que eu li muito bem, mas senti sobretudo que era um bocadinho raso sobre o tema e não me trouxe absolutamente nada de novo. Já O Efêmero da Teresa Pereira, eu li este livro sem expectativa nenhuma. Quem me segue há algum tempo no canal sabe que eu não tenho muito hábito de ler romances. Vou ser muito honesta, não dava mesmo nada por ele, não estava com expectativa absolutamente nenhuma e eu adorei. Fiquei literalmente viciada nestas personagens. Estamos aqui a falar sobre uma miúda que é pasteleira
E eu já há anos que não lia uma protagonista feminina assim. A forma como ela encara as coisas é uma coisa absolutamente incrível. Ela é tão delicada, eu nem consigo explicar bem, mas esta protagonista, eu acho que aquilo que me fez realmente adorar este livro é esta protagonista. Eu acho que me apaixonei de alguma forma por ela. Porque a forma como ela encara o mundo, eu acho que já não se fazem pessoas assim. Não soa nada forçada, é mesmo real e nós sentimos isso. E ela então é uma pasteleira e vai conhecer um rapaz que tem ali imensos traumas, que está a lidar com o luto, está a lidar com muitas coisas da vida dele complicadas. Eles relacionam-se e nós vamos basicamente acompanhar a dinâmica entre eles os dois. E o fim acaba de uma forma que nós já só queremos ler o próximo. Portanto, eu estou à espera que a Teresa lance o próximo livro, estou muito, muito ansiosa. E é um livro que eu realmente recomendo a alguém que queira deliciar-se com um romance que seja doce. Nascido de Ninguém também foi um livro do Frederico Doré que eu li este ano. E eu também ia assim completamente sem saber nada nem sobre o autor, nem sobre o livro, mas de facto o título já nos diz tudo. É um livro sobre um homem português de meia-idade que ali em plena crise existencial decide ir investigar mais sobre o seu passado, as suas origens e principalmente a sua família biológica. É um livro que nos fala exatamente sobre esta questão da identidade, o que é que nos faz quem nós somos. Conhecemos imenso sobre a Europa da Segunda Guerra Mundial, principalmente no que diz respeito à Áustria e à Alemanha. É um livro que sobretudo fala sobre família, sobre identidade, sobre vazio existencial e para quem gosta de leituras mais reflexivas e até com algum contexto político e social, vai de certeza gostar deste livro. Um Passado Submerso foi mais um dos livros que para mim foi uma desilusão. Adoro a premissa, nós aqui vamos acompanhar uma jovem no mundo mágico que está a estudar arquitetura, ainda que ela seja obcecada por literatura e por um autor em particular. E quando surge a oportunidade dela ir trabalhar num projeto de arquitetura na mansão deste autor, que entretanto faleceu, uma série de segredos e verdades bem ao de cima, papapá. O que é que eu não gostei no livro? Eu senti que o ritmo do livro é péssimo. Nós estamos a ler e aquilo arrasta-se, arrasta-se, arrasta-se. Há momentos que realmente nós estamos colados porque à espera que vá acontecer alguma coisa, mas eu senti que tanta construção do universo mágico como o ritmo do livro, tudo foi ao lado. Para mim foi um falhanço total e eu realmente não o recomendo. Idade Frágil. Eu adorei este livro. Este livro venceu um prémio bastante importante em Itália, o Prémio Strega, e fala sobre acontecimentos, uns assassinatos que houve na cidade natal da própria escritora. Nós no livro vamos acompanhar uma mãe que está-se ali a debater com uma angústia porque acaba de receber a filha universitária em casa, a filha está a estudar em Milão e ela percebe-se que a filha não voltou normal, não quer sair do quarto, algo se passou de muito sério e a mãe não consegue entender o porquê, porque a filha não fala sobre isso e isso vai fazer com que ela recue à idade da própria filha, quando ela também era jovem, em que aconteceu ali o assassinato de duas mulheres que eram amigas da melhor amiga desta mãe. E nós vamos então acompanhar o contexto daquele lugar, da época, a vida desta mulher, aquilo que foi o trauma de perder a inocência depois de uma coisa tão grave acontecer. É um livro muito bem escrito, eu simplesmente adorei a forma como ela escreveu e foi uma leitura que claramente me marcou este ano. A Pequena Comunista que Nunca Sorria, este livro é qualquer coisa e marcou muito, tenho a certeza absoluta que nos próximos anos eu vou me lembrar do livro. É basicamente uma biografia da ginasta olímpica Nadia Comaneci, só que o que é que este livro tem de muito épico? É que nós vamos acompanhar a ascensão em criancinha da Nádia e depois a queda posterior dela em adulta. É um livro ferozmente feminista que critica imenso não só a forma como estas atletas de alta competição são tratadas, como a sua identidade, o seu corpo. Elas são quase um instrumento, e neste caso do país, porque a Nádia representava a Roménia, e a Nádia representava a Roménia numa altura em que havia a ditadura do comunismo na Roménia e ela não só representou o país, como ela tinha relações diretas com o ditador, que mais tarde, em 89, acho que foi em 89, ele foi assassinado na noite de Natal, ele e a esposa. Realmente nós aqui acompanhamos não só a ascensão e a queda da Nádia, mas também de todo o regime e todas as implicações que isso teve no país, a forma como o país funcionava. É uma coisa inacreditável. Eu aprendi muito sobre o comunismo na Roménia nesta altura, principalmente no que toca à questão das mulheres,
as mulheres não tinham direitos nenhuns, e estamos a falar há literalmente 30 anos, eram proibidas a abortar, eram proibidas, elas não tinham qualquer tipo de controle no seu corpo, eram proibidas de tomar contraceptivos, eram obrigadas a engravidar, era uma coisa assim asquerosa, terrível. Deixou-me chocada porque realmente esta questão da liberdade, principalmente, e do controle das mulheres da própria vida, é uma questão muito, 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 muito recente. Eu fiquei um bocadinho traumatizada até. A autora, para além de escrever o livro, a relatar a biografia, não sei o quê, da atleta e do país, ela também mostra as conversas da Nádia. E é muito interessante que nós percebemos o quanto esta atleta tenta ao máximo manipular a opinião da autora e tenta convencê-la que o comunismo não é o problema, é o capitalismo que é o problema. E isto é muito interessante, este debate de ideias entre comunismo e capitalismo, entre a Europa de Leste e a Europa Ocidental. Epá, foi uma leitura mesmo deliciosa, é um livro que se lê muito, muito, muito bem. É como se estivéssemos a ouvir um podcast e eu aconselho a toda a gente, é uma delícia. Livros de não ficção. Eu li o livro do youtuber brasileiro O que o ensino não te ensina, e é de facto um livro muito interessante porque, em primeiro lugar, eu acho realmente que o ensino, e principalmente em Portugal, nós ainda temos aqui um sistema muito, muito antiquado, que quer à força toda impingir conhecimento e não obrigar as pessoas a criar aquilo que se chama como espírito crítico, e eu sou um bocadinho contra isto, e ele aqui vem falar sobretudo sobre temáticas que ninguém nos ensina e que são fundamentais na vida como adulto, tal como a inteligência emocional, tal como tudo o que tem a ver com finanças pessoais, tudo o que seja temas de desenvolvimento pessoal, tudo o que seja temas relacionados com empreendedorismo e inovação, tudo o que tem até que ver com a questão da saúde e do corpo físico e da saúde mental, que ninguém fala sobre isto na nossa educação formal e que realmente são alicerces para a nossa depois vida. Eu colei literalmente desde a primeira página, li-o num ápice e acho realmente que é um livro muito interessante, até para pessoas mais jovens lerem. Sonny Boy é a autobiografia do ator Al Pacino. Eu estava muito curiosa com este livro e, de facto, eu gostei muito do livro. Surpreendeu-me e ao mesmo tempo desiludiu-me. É um bocado aquilo que se diz de não devemos conhecer os nossos heróis. Não é que eu seja a maior fã do Al Pacino, não sou de todo, mas eu tenho sempre muito interesse e muita curiosidade para ler autobiografias, e aquilo que eu descobri neste livro é que o homem é muito culto, e era muito culto desde miúdo, mesmo ter idade. Ele veio de um ambiente complicado, mas de facto aquilo que acabou por acontecer foi que ele tornou-se mais tarde um dos melhores atores de sempre. É muito interessante nós também acompanhamos tudo aquilo que aconteceu, não só na vida pessoal dele, mas também nos sets de filmagens, por exemplo, do Padrinho. Tem muito perceber o fã que ele é de literatura e de autores como o Ginsberg, como o Shakespeare. Fiquei mesmo encantada, não percebi que ele era assim tão culto quanto isso. Mas ao mesmo tempo desiludiu-me porque eu senti que ele é um daqueles homens, a visão dele da vida é sempre muito mais relacionada e focada ao trabalho, e eu senti de alguma forma que as pessoas na vida dele, principalmente as mulheres, desempenharam papéis, não diria sequer secundários, mas quase de figurante. E ele está sempre a mencionar várias mulheres com que se relaciona e diz sempre que as devia ter tratado melhor e não sei o quê. Fiquei um bocado desiludida pelo lado pessoal dele, mas ao mesmo tempo gostei de ler o livro, principalmente pela curiosidade que é nós descobrirmos mais sobre estes filmes. Muito interessante. E vamos finalmente passar para as novelas gráficas e para as mangás. Look Back é uma mangá que eu senti que é um bocadinho pesada, fala sobre amizade, fala sobre talento, fala também sobre acreditarmos em nós próprios e, sobretudo, sobre o luto. É um livro que é um bocadinho pesado, não aconselho a toda a gente, principalmente a quem está a passar assim por uma fase mais triste, porque é um livro realmente que nos deixa tristes. O Pum Pum, eu li o primeiro e o segundo volume este ano, mas principalmente o segundo, marcou-me. Pum Pum, estamos a falar de no primeiro é um miúdo, no segundo ele já é adolescente, e ele é um passarinho, ele é desenhado como um passarinho, ainda que todos os seus amigos sejam miúdos normais, crianças normais, o Pum Pum e a família são desenhados como passarinhos, e eu acho que o autor fez isto propositadamente para mostrar que ele vê-se realmente como uma pessoa diferente dos outros. O Pum Pum é um miúdo muito engraçado, que fala com Deus, que tem uma família completamente descompensada, o pai é violento, é alcoólico, a mãe é super negligente. Depois, a certo ponto, o tio vai viver com eles, mas também está todo traumatizado, e nós no segundo livro percebemos porquê. É assim uma coisa muito interessante este livro do Pum Pum, porque ele debate-se realmente com questões pesadíssimas, mas ao mesmo tempo é
tão inocente, é tão divertido. Fala sobre questões que nós, enquanto crianças e adolescentes, nos debatíamos. Eu adorei, das melhores mangás que eu já li na vida, de longe. Frieren é uma mangá que eu gostei muito, que combina ali ação, aventura, fantasia. Fala muito sobre nós aproveitarmos as pessoas quando elas estão cá, fala sobre o significado da vida e então tem muito a ver com esta questão de memória, da influência e do impacto que as pessoas têm em nós e é sobretudo um lembrete que a vida é curta e eu gostei muito. Yonimu, do Junji Ito, foi um livro que a Sendai Editora me enviou e eu diverti-me muito a ler este livro. É basicamente uma mangá, contrariamente à maior parte dos livros do Junji Ito, assim super grotescos e creepies. É muito divertido, é basicamente a experiência que ele teve quando ele e a mulher foram viver juntos e as duas gatas, os dois gatos da mulher foram viver com eles. E então inicialmente a experiência do jiu-jitsu foi de puro terror. É muito engraçado porque ao longo do livro nós vemos fotos dos gatos verdadeiros do autor e ele responde a perguntas dos fãs, portanto eu gostei muito e foi mesmo um livro que eu diverti muito. O Al Capone é uma novela gráfica de uma das maiores figuras do crime organizado do século XX. O livro começa com o Al Capone já a definhar, já preso, a contar a história da sua vida ao fantasma da mãe, ou aquilo que nós percebemos que seja ele a projetar uma imagem da mãe. Vamos acompanhar a sua infância e até à sua ascensão ao poder e à riqueza, até depois ao seu declínio e a ter sido preso. Senti que foi uma leitura super informativa, muito envolvente. Eu sabia muito pouco sobre esta personagem e as ilustrações são lindíssimas. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque é mesmo interessante. E é mesmo super irónico e engraçado, por isso é um must. O Hotel Heartbreak. Eu achei esta novela gráfica super fofinha, mas sobretudo super original. Nós aqui estamos a falar de 3 ou 4 personagens, já nem me lembro bem, mas eu acho que são pelo menos 3 personagens que depois de passarem muito mal do coração de amores, seja porque foram deixados, seja porque a pessoa faleceu, seja por o que seja, vão parar a um hotel em que cada um deles está num andar e vão ter que conseguir arranjar a forma de sair daquele hotel e lidar com as questões que estão ali a debater-se e a sofrer. Há personagens neste livro que passam realmente por situações graves, difíceis. Há um plot twist no livro que eu não estava mesmo nada à espera e me surpreendeu e eu adorei. E de facto acho que é um livro brutal para toda a gente, mas sobretudo para alguém que está a passar por o fim de uma relação, seja por que motivo for. De alguma forma é um livro que nos aquece o coração e que nos dá um bocadinho de esperança, por isso eu aconselho também a quem está a passar por essa fase agora. Finalmente o verão. Este livro é qualquer coisa. Eu literalmente não me dava absolutamente nada por este livro, não tinha qualquer tipo de expectativas e fui assim arrebatada. Eu não estava mesmo nada a contar. Sentir, é que a palavra é essa, é sentir aquilo que senti com este livro. Fala sobre uma miúda que todas as férias vai para ali uma cidade costeira, acho que é nos Estados Unidos até, e que reencontra a sua amiguita de lá e elas todos os verões se veem e é basicamente a rotina delas ali ao pé da praia, com as famílias delas e com os amigos de lá, que elas só veem no verão. Mas eu nem consigo explicar porque é que esta novela gráfica é tão impactante. Nós sentimos-nos parte. Eu acabei o livro, eu não queria acabar este livro por nada. Tipo Harry Potter, no fim, nós criamos uma relação com estas personagens, com estas famílias, com o sítio. Isso é que é o mais crazy nesta novela gráfica, é que eu senti de alguma forma que eu estive ali naquela cidade com aquelas pessoas e senti aquela saudade de verão de pá, quero regressar a este sítio. O que a autora fez aqui é inacreditável, a forma como ela lida com questões muito dolorosas, muito difíceis, que estão no âmago de tantas famílias. Olha, não consigo mesmo, não é traduzível aquilo que eu senti com este livro. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque é lindíssimo. Ofereçam aos vossos amigos, seja homem, seja mulher, porque é um livro mesmo bonito, que aquece o coração e é espetacular. Estou muito contente com as minhas leituras deste ano. Digam-me, por favor, aqui em baixo quais é que foram as leituras mais random que vocês fizeram este ano. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Se ainda não subscreveram o canal, façam-no, por favor. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.